Como aprender inglês muito mais rápido e fácil. Nessa aula aqui eu vou te mostrar como aprender inglês muito mais rápido e fácil. Como você pode aprender muitas frases e muitas palavras em inglês de uma forma muito mais fácil, usando aí diálogos e conversas do dia a dia. E mesmo que você seja um completo iniciante no inglês, você vai sair entendendo cada palavra que está aqui nesse diálogo. Então vamos começar. E primeiramente vamos começar aqui ouvindo o nosso diálogo, e caso você não entenda muita coisa que está sendo dita, não tem importância, porque no final dessa aula, se você ficar até o final, você vai entender cada frase e cada palavrinha que está nesse diálogo. Então vamos ouvi-lo pela primeira vez. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? It should be here in about 10 minutes. Thank you. Do you also know how much the ticket costs? Yes, it's $2.50. Do I need the exact amount? No, the driver can give you change. That's good to know. Do you take this bus often? Yes, I take it every day to work. That's nice. Thanks for the information. You're welcome. Have a good day. E beleza, agora que ouvimos aqui o nosso diálogo, mesmo que você não tenha entendido tudo que está aqui, não tem importância, porque vamos agora para a parte mais importante aqui da aula, que é entender aí o texto palavra por palavra, frase por frase. Então vamos aqui começar. Eu deixei separado aqui a nossa primeira frase que foi dita lá no nosso diálogo. Então vamos começar entendendo ela e partir para as outras em seguida. Vamos aqui ouvir essa frase mais uma vez. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? E a frase foi: Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? Vamos começar aqui com a nossa primeira parte. Vamos separar em partes para ficar mais fácil para entender. Então começamos aqui com excuse me. Excuse me significa com licença. Excuse me, com licença. Excuse me, com licença. E é muito importante você também repetir essa frase para ficar mais fácil de você memorizar ela. Então, nesse momento, repita essa pequena frase. Excuse me. Nice. Muito bom, é isso aí. Excuse me. E a próxima parte aqui temos do you know. Vamos pegar essa pequena parte e entender o que significa. Do you know. Do you know significa você sabe? Fazendo aqui uma pergunta. Quando você coloca aqui esse do antes da frase, você quer fazer uma pergunta, então você sabe. Do you know? Você sabe. Então a primeira parte aqui foi excuse me. Do you know? Com licença, você sabe? Por enquanto não temos muito bem como entender o que significa a frase, porque não temos aí o contexto completo da frase. Então vamos aqui para a nossa próxima parte para conseguirmos entender o contexto. Próxima parte é when the next bus. Vamos separar essa parte. When the next bus. When the next bus significa quando o próximo ônibus. When the next bus. Quando o próximo ônibus. When significa quando. The next é o próximo. E bus é simplesmente o ônibus. Então vamos lá, agora é só a vez de repetir essa parte. When the next bus. Nice, muito bem. Então temos aqui já um contexto que já dá para entender mais ou menos. A primeira parte é excuse me, com licença. Do you know? Você sabe. When the next bus, quando o próximo ônibus. Já deu para entender um pouco. Vamos aqui para a próxima parte. To downtown arrives. To downtown arrives. To downtown arrives significa para o centro da cidade chega. Então, temos aqui a última parte dessa frase, to downtown arrives, que significa para o centro da cidade chega. Downtown é o centro da cidade. Downtown. Repita essa parte aqui na sua casa. To downtown arrives. Beleza, muito bom. Então aqui terminamos a nossa primeira parte do texto. E toda essa frase completa, excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives, significa com licença, você sabe quando o próximo ônibus para o centro da cidade chega? Então aqui já entendemos a primeira parte. Vamos ouvir mais uma vez aqui o diálogo, essa primeira parte. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? Beleza, agora que entendemos a nossa primeira parte do diálogo, vamos partir para a nossa próxima parte.
E beleza, pessoal, agora que vimos aqui a nossa primeira frase do nosso diálogo, vamos partir aqui e ouvir a nossa segunda frase aí, para entendermos todo o diálogo por completo, beleza? Vamos aqui ouvir. It should be here in about 10 minutes. E a frase foi: It should be here in about 10 minutes. Já deixei separado aqui para nós entendermos essa frase parte por parte. Então vamos começar aqui para a primeira parte. It should be here. Essa primeira parte aqui significa ele deve estar aqui. It should be here. Ele deve estar aqui. Essa palavra it, ela está se referindo ao ônibus. E como que sabemos disso? Por causa da frase anterior. A moça perguntou lá quando que o próximo ônibus para o centro da cidade vai chegar. Daí o cara respondeu: It should be here in about 10 minutes. Ele deve estar aqui. No caso aqui o it, ele deve estar aqui. It should be here. Should é deve. Be vai ser estar. E here é aqui. Então no caso aqui o ônibus deve estar aqui. E a próxima parte, in about 10 minutes. In about 10 minutes. Essa frase significa em cerca de 10 minutos, ou aproximadamente 10 minutos. In about 10 minutes. Então a frase inteira aqui, essa pequena frase, It should be here in about 10 minutes. Ele deve estar aqui em cerca de 10 minutos. Ele quem? O ônibus. O ônibus deve chegar aqui em cerca de 10 minutos. Então repita essa pequena frase aí na sua casa. It should be here in about 10 minutes. Nice, good job. É isso aí. No caso aqui, o 10, se quisermos ver a escrita dele em inglês, vai ser 10. Dessa maneira que é escrita. 10. It should be here. It should be here in about 10 minutes. O ônibus deve estar aqui em cerca de 10 minutos. Essa parte aqui é uma frase bem simples, bem pequena. Então vamos aqui mais uma vez ouvir o nosso diálogo aqui desde o início até chegarmos aqui na segunda parte. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? It should be here in about 10 minutes. E vamos agora aqui continuar o nosso diálogo. Thank you. Do you also know how much the ticket costs? E beleza, ouvimos aqui a nossa terceira parte. Deixei separado aqui de novo a nossa frase e vamos entender o que foi dito nessa frase para continuarmos aí entendendo o contexto aí do diálogo. E essa parte foi dita: Thank you. Do you also know how much the ticket costs? E vamos separar aqui parte por parte até entendermos aí essa frase. A primeira parte foi thank you, que significa obrigado. Ou então, se você for uma garota, no caso da mulher lá falando, obrigada. Thank you. Repita aí na sua casa. Thank you. Bem simples, palavrinha bem de boa. Próxima parte. Do you also know? Podemos separar sim. Do you also know? O que significa essa frase? Do you also know significa você também sabe. No caso aqui, fazendo uma pergunta, como vimos na primeira frase lá, por causa aqui do do, que está indicando que é uma pergunta que está sendo feita. Do you also know? Você também sabe. Do you also significa também. E know é sabe. Do you also know? Você também sabe. Repita aí na sua casa. Do you also know? Nice, good job. É isso aí. Do you also know? Próxima parte. How much the ticket costs? How much the ticket costs? Fazendo uma pergunta. How much é quanto? How much? Quanto? How much? Quanto? Ou então quantos? The ticket é a passagem. Quanto a passagem? E costs é custa. How much the ticket costs? How much the ticket costs? Quanto que custa a passagem? Ou então quanto a passagem custa? Ticket é a passagem. Também poderia ser o ingresso, caso você estivesse indo para algum lugar que fosse o ingresso, como uma festa ou então um circo. How much the ticket? Quanto a passagem costs? Custa. Então aqui a frase thank you. Do you also know how much the ticket costs? Essa frase em português fica obrigado, ou então obrigada, caso você for uma garota. Você também sabe. Do you also know? Você também sabe how much? Quanto the ticket costs? A passagem custa. Vamos aqui mais uma vez ouvir esse diálogo desde o início até chegarmos nessa parte que paramos. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? It should be here in about 10 minutes. Thank you.
Do you also know how much the ticket costs? Beleza, pessoal, vamos aqui ouvir a nossa próxima parte do diálogo. Yes, it's $2.50. E a frase aqui foi: Yes, it's $2.50. Primeira parte aqui, yes, significa sim, bem fácil, todo mundo sabe. Yes, sim, it's $2.50. Essa frase significa são $2.50. It's $2.50. São $2.50. Se fôssemos escrever o valor $2.50, vai ficar dessa forma aqui. $2.50. 50 centavos. $2.50. São $2.50. Frase bem simplesinha, bem de boa. Vamos aqui ouvir nossa próxima parte do diálogo. Do I need the exact amount? E aqui nossa próxima frase foi: Do I need the exact amount? Do I need the exact amount? Do I need? Fazendo aqui uma pergunta usando o do, como já vimos lá atrás. Do I need significa eu preciso. Do I need? Eu preciso. Do I need? Repita aí na sua casa. Do I need? Muito bom. Significa eu preciso, fazendo uma pergunta. The exact amount significa do valor exato. The exact amount. Do valor exato. The exact amount. Repita aí na sua casa. The exact amount. Essa frase aqui é um pouquinho complicada de falar, mas com o treino você pega o jeito rapidinho. The exact amount. Então a frase inteira ficou: Do I need the exact amount? Que significa eu preciso do valor exato. E beleza, vamos aqui para nossa próxima parte da frase. Vamos ouvir mais uma vez. No, the driver can give you change. E a próxima frase aqui que ouvimos foi: No, the driver can give you change. No, the driver can give you change. E vamos aqui parte por parte. No significa simplesmente não. No. The driver significa o motorista. The driver. Repita aí essa frase. The driver. O motorista. Muito bem. Can give you change significa pode te dar o troco. Pode te dar o troco. Can give you vai ser pode te dar. E change é simplesmente o troco. Então a frase inteira ficou: No, the driver can give you change. Repita aí na sua casa. No, the driver can give you change. Perfeito, muito bem. Vamos aqui para a nossa próxima parte. Vamos simplesmente ouvi-lo mais uma vez. That's good to know. Do you take this bus often? E a próxima frase que ouvimos foi: That's good to know. Do you take this bus often? That's good to know. Do you take this bus often? E vamos aqui parte por parte. A frase That's good to know significa isso é bom saber. That's good to know. Isso é bom saber. Agora é sua vez de repetir essa frase. That's good to know. Muito bem, perfeito. That's good to know significa isso é bom saber. Good to know. Bom saber. E aqui a próxima parte é uma pergunta. Do you take this bus often? Do you take this bus often? Significa você pega, e essa parte do you take, você pega. This bus é esse ônibus. This bus, esse ônibus. E often significa com frequência. Então essa frase aqui, do you take this bus often? Uma pergunta. Você pega esse ônibus com frequência? Agora é sua vez de repetir essa parte. Do you take this bus often? Vamos lá. Muito bem. E a frase inteira, a frase completa ficou That's good to know. Do you take this bus often? Isso é bom saber. Você pega esse ônibus com frequência? E antes aqui de continuar o nosso diálogo, se você quer aprender inglês com mais velocidade sem perder muito tempo, eu tenho aí embaixo na descrição o meu curso que está numa super ultra promoção para você aproveitar e aprender inglês já em 2025 de uma vez por todas. Então não perca essa oportunidade. Mas vamos aqui continuar o nosso diálogo. Vamos ouvir a próxima frase. Yes, I take it every day to work. E aqui a nossa próxima frase foi Yes, I take it every day to work. Yes, I take it every day to work. Vamos aqui parte por parte para entendermos essa frase.
Yes é simplesmente sim. Bem simples, todo mundo sabe disso. Yes. Sim. I take it every day. I take it every day é simplesmente eu pego todos os dias. No caso aqui do pego, está se referindo aí ao ônibus da frase passada que foi feita a pergunta se a pessoa pega o ônibus com frequência. Daí ele respondeu, sim, eu pego todos os dias. I take it every day. No caso aqui o it está se referindo ao ônibus. E to work é simplesmente para o trabalho. To work, para o trabalho. Então a frase inteira ficou Yes, I take it every day to work. Sim, eu pego todos os dias para o trabalho. Agora é sua vez de repetir essa frase aí na sua casa. Yes, I take it every day to work. Perfeito, muito bem. Vamos aqui agora ouvir a nossa próxima parte, a nossa próxima frase aqui do diálogo. That's nice. Thanks for the information. E aqui a nossa próxima frase foi That's nice. Thank you for the information. That's nice. Thank you for the information. Vamos aqui parte por parte mais uma vez. That's nice significa que bom. That's nice. Que bom. That's nice. Que bom. Repita aí na sua casa. That's nice. That's nice. Perfeito. Muito bom. Próxima parte. Thank you for the information. Thank you for the information significa obrigado ou então obrigada, dependendo de quem está falando. For the information vai ser pela informação. For the information. Pela informação. Repita essa frase na sua casa. Thank you for the information. Muito bom, perfeito. That's nice. Thank you for the information. Que bom. Obrigado pela informação. E vamos aqui para a nossa última frase aí do nosso diálogo para entendermos ele por completo. Vamos aqui primeiramente ouvi-lo mais uma vez. You're welcome. Have a good day. E aqui a nossa próxima frase foi You're welcome. Have a good day. You're welcome. Have a good day. You're welcome significa de nada. You're welcome. De nada. Repita aí essa frase. You're welcome. Perfeito, muito bom. You're welcome. De nada. Have a good day. Have a good day significa tenha um bom dia. Have a good day. Tenha um bom dia. Repita aí essa frase. Have a good day. Muito bom. E a frase inteira ficou You're welcome. Have a good day. De nada. Tenha um bom dia. Muito bom, chegamos aqui no final do nosso diálogo. Vamos mais uma vez aqui ouvi-lo por completo, porque agora você já consegue entender bastante coisa que foi dita nesse diálogo. E se você ouvir várias e várias vezes, vai ficar cada vez mais fácil de você entender o que está sendo dito, e com isso você consegue dar um passo a mais pro seu inglês. Vamos aqui ouvir mais uma vez o diálogo. Excuse me, do you know when the next bus to downtown arrives? It should be here in about 10 minutes. Thank you. Do you also know how much the ticket costs? Yes, it's $2.50. Do I need the exact amount? No, the driver can give you change. That's good to know. Do you take this bus often? Yes, I take it every day to work. That's nice. Thanks for the information. You're welcome. Have a good day.